Olá, bom dia. Você sabe qual é a relação entre o aquecimento global e as plantas angiospermas? Quando falamos de aquecimento global, as notícias mais veiculadas a ele são o derretimento das calotas polares, o aumento da temperatura e o aumento do nível do mar e períodos de seca e etc. No entanto, recentemente, alguns estudos apontaram que o aquecimento global impacta diretamente no aroma das flores. Isso acontece porque a temperatura interfere nos compostos químicos voláteis desprendidos pelas plantas, o que faz com que, se o aroma mudar, o inseto pode não se sentir mais atraído. Com isso, a polinização será afetada e o desenvolvimento das flores será impactado. Agora, o nosso especialista Miguel Salles falará sobre os tipos de angiospermas. A classificação atual considera os seguintes grupos: monocotiledôneas, eudicotiledôneas, angiospermas basais e magnolídeas. Angiospermas basais são caracterizadas por plantas chamadas ninféias e se caracterizam pela estrutura herbácea adaptada ao ambiente aquático com alta luminosidade. As magnolídeas incluem as magnólias, os louros, a pimenta do reino, o abacateiro e etc. Uma das características marcantes desse grupo é que as folhas da maioria dessas espécies têm células que produzem óleos voláteis, que são a base da fragrância típica da noz moscada ou da pimenta do reino. As monocotiledôneas incluem plantas bastante conhecidas, como o arroz, o milho, a cana-de-açúcar, a banana e o abacaxi, e estima-se que existam aproximadamente 50 mil espécies nesse grupo. E por fim, as eudicotiledôneas compreendem uma grande variedade de espécies vegetais, correspondendo a aproximadamente 75% das angiospermas e 50% de todas as espécies de plantas. Nesse grupo, há espécies bem conhecidas, como o pau-brasil, ipê, peroba e o cacto. Primeiramente, bom dia. E agora eu vou estar falando das características gerais das plantas angiospermas. Elas são plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores e contam com sementes que apresentam como características mais marcantes a presença de flores e frutos. Esses frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores, após o processo de fecundação. Eles são importantes para o processo desse grupo de plantas, uma vez que atuam protegendo a semente e auxiliando na dispersão dessas estruturas. Além dos frutos, temos também as flores, que foram muito importantes para garantir que as angiospermas se tornassem o grupo de plantas com maior número de representantes. Essa estrutura está muito relacionada com o processo de polinização. E agora eu vou estar falando algumas curiosidades sobre esse grupo de plantas. As angiospermas ocorrem nos mais variados tipos de habitats, desde ambientes aquáticos até áridos. Elas representam o grupo mais predominante da Terra. Das 350 mil espécies de plantas conhecidas atualmente, 250 mil são angiospermas. E eles são o único grupo, que contém raiz, caule, flor e fruto, além da semente, em uma só planta. Agora o nosso especialista Arthur Defines continuará falando mais um pouquinho com vocês aí sobre as angiospermas, mas agora sobre a reprodução. Agora, se aprofundando na questão da reprodução das angiospermas, podemos dividir em duas partes. A primeira são as angiospermas que se reproduzem de maneira sexuada por meio da propagação vegetativa. No caso das plantas cultivadas, esse processo é utilizado para aumentar a produtividade e garantir a uniformidade dos vegetais. Nesse caso, os indivíduos idênticos à planta-mãe se originam de partes das raízes, dos caules e das folhas. Já no caso sexuado, a estrutura responsável pela reprodução são as flores, que são formadas por folhas modificadas. Essa estrutura são compostas por 4 outras partes: as céfalas, as pétalas, os estames e os carpelos. Essas partes são sustentadas por uma base chamada receptáculo. As céfalas e as pétalas são estruturas êsteres. As primeiras normalmente são mais espessas e verdes, as segundas mais finas e coloridas. Em alguns casos, as céfalas e as pétalas têm a mesma cor e a mesma espessura. Já os estames e os carpelos são estruturas férteis e reprodutivas.
Os estames correspondem aos microporófilos, produtores dos microporos, que originam os grãos do pólen. Os carpelos correspondem aos megasporófilos, estruturas que produzem os megaporos, que por sua vez se desenvolvem-se em gametas femininos, os gametófitos femininos. A maioria das flores são hermafroditas, ou seja, exibem tanto estames quanto carpelos. Porém, é possível observar flores apenas com estames e flores e apenas com carpelos, a depender da espécie.